Quem fala sozinho com uma câmera é visto como louco. Quem fala sozinho no seu quarto, às vezes também é visto como louco. Mas às vezes o louco que tem a coragem de desenvolver uma boa fala em público e o louco que às vezes tem uma boa comunicação em inglês, que é isso que é o tema desse vídeo, como a pessoa falar com uma câmera ou se comunicar sozinho, até mesmo no seu pensamento, pode fazer a pessoa se tornar mais desenrolada, mais proativa na comunicação, na aprendizagem de um novo idioma. Por que isso simplesmente é efetivo? Bom, porque simplesmente quando você se comunica sozinho, você está conversando com você mesmo. Isso tira todas as travas que você tem na sua cabeça de passar vergonha, de passar por um momento embaraçoso. É claro que é efetivo e a pessoa deve sim, aos poucos, estar se expondo a conversas com gringos, conversas com professores estrangeiros e professores brasileiros também, porque a pessoa não vai ficar conversando sozinha o tempo todo, a pessoa tem que conversar com pessoas no mundo real, mas caso a pessoa tenha uma trava, tenha uma dificuldade de falar em um novo idioma, isso simplesmente tem que meio que o potencial de desbloquear a pessoa para um novo nível, para aquele nível de introspecção e de rigidez que ela tem consigo mesma e fazer ela alcançar um novo nível, fazendo com que ela meio que tire toda a abstração que existe na cabeça dela para fora, para o mundo real e fazer ela realmente desenvolver suas habilidades de fala. E como eu disse, às vezes é muito embaraçoso você ter que conversar, ter que se expor com um professor ou com uma pessoa estrangeira para falar no novo idioma, porque para falar no novo idioma muitas vezes já é desconfortável. Às vezes a pessoa falar em público já é desconfortável no português, ou conversar com uma pessoa, dependendo de quem seja, às vezes já é desconfortável no seu próprio idioma nativo. Imagina então você falar no idioma nativo que você está aprendendo, que você não tem tanta segurança, que você às vezes quer performar bem, você se cobra muito e você também quer atender as expectativas da pessoa para que sua comunicação seja a mais clara possível. Isso tudo acaba gerando certos bloqueios na cabeça da pessoa, a pessoa meio que tem uma camisa de força mental na cabeça dela. Isso vai enrijecendo a pessoa aos poucos. Isso vai fazendo a pessoa meio que não ser ela mesma, não ser autêntica. E às vezes uma comunicação que poderia ser clara e simples, objetiva, e não todo esse bicho de sete cabeças, acaba se tornando realmente um bicho de sete cabeças. E isso é uma coisa que faz as pessoas se assustarem ao aprender um novo idioma. E bom, uma das melhores ferramentas para a pessoa desenvolver uma certa confiança na aprendizagem de idiomas é a pessoa simplesmente gravar a sua própria fala na tela do seu celular. Bom, todo mundo tem um celular hoje em dia, todo mundo tem uma conexão com a internet, praticamente todo mundo tem acesso a isso. E uma das melhores formas da pessoa se tornar autoconfiante na sua aprendizagem de idiomas, falando da habilidade de comunicação, é simplesmente a pessoa começar a se expor no seu próprio celular. A pessoa precisa simplesmente gravar vídeos dela mesma, ela não precisa mostrar para ninguém. Se ela quiser abrir um canal no YouTube privado, ela pode fazer isso para meio que traçar o progresso dela, para ver quanto que ela evoluiu, para ver o quanto ela está progredindo. Isso vai construindo aos poucos a confiança da pessoa, porque ela falando com o celular dela, ela pode meio que traçar um feedback próprio e ver quais pontos ela precisa melhorar, quais pontos ela precisa ajustar, e ela fazendo isso, ela vai traçar a linha de progresso dela, ela vai ver que ao longo dos meses ela vai progredindo e, no caso, a habilidade que a gente está conversando, que seria se expressar em inglês, se comunicar em inglês, vai se tornando uma coisa natural, como se a pessoa estivesse tendo que andar sozinha. A pessoa aprende a andar com todo mundo e é uma coisa automática, a pessoa não tem que pensar muito para andar, a pessoa faz de maneira mecânica, automática. Da mesma forma, a pessoa que desenvolve uma habilidade de se comunicar em inglês sozinha, ela, ao fazer isso, gravando na sua tela do celular, quando ela for conversar, seja com um gringo, seja com um professor estrangeiro, isso meio que vai ser uma coisa mecânica e natural para ela, ela não vai sentir a pressão de fazer isso, porque ela já treinou sozinha, ela já fez isso muitas vezes e ela vai estar muito confiante fazendo isso. E como eu disse, às vezes a pessoa que quer falar inglês, a pessoa que quer se expressar em inglês, ela tem que passar por algumas situações muito embaraçosas. E para que essas situações embaraçosas sejam evitadas, ou caso aconteça, a pessoa não tenha meio que um trauma, meio que um transtorno, uma vergonha muito grande que impeça ela de continuar estudando, ela simplesmente pode estar treinando a fazer isso. Eu, por exemplo, passei por algumas situações embaraçosas ao aprender um novo idioma. Teve uma vez que eu estava conversando com uma mulher num chat, né, de conversa
por áudio e simplesmente eu falei um erro gramatical para ela durante a conversa. Eu disse I have been em Maceió, ou seja, eu tenho estado em Maceió, eu estou em Maceió no presente momento, sendo que na verdade eu devia ter falado I had been em Maceió, Alagoas. Eu estive em Maceió um tempo atrás. Aí, no caso, ela fez a compreensão que eu disse para ela, ela achou que eu estava em Maceió no momento, sendo que na verdade eu estava na minha casa. Isso meio que gerou uma situação de má comunicação, meio que menti para ela sem querer ter mentido. Então foi uma situação constrangedora. É claro que a conversa acabou bem quando eu acabei de falar isso, porque o tempo do chat tinha acabado, o tempo de conversa tinha acabado, mas simplesmente foi uma situação que, de certa forma, embaraçosa. Eu não gostaria de ter falado aquilo para ela, ter enganado ela sem ser minha intenção de ter enganado ela. Mas uma coisa que pode acontecer é se você não tiver uma comunicação muito clara, uma comunicação muito efetiva, se você não tiver boa dicção, se você não tiver uma boa linha de raciocínio. Isso é uma coisa que assusta muita gente ao falar um novo idioma. A pessoa tem medo de passar pelo ridículo, que é uma coisa assim que é natural a pessoa ter esse medo. Mas uma coisa que acontece muito é que quanto menos medo você tem do ridículo, menos chance de passar pelo ridículo pode estar acontecendo na sua vida, no caso da aprendizagem de idiomas, porque quando você, entre aspas, abraça o ridículo, abraça o desconforto, abraça a possibilidade de algo ridículo acontecer com você, caso isso aconteça de fato, não vai ser uma coisa assim tão catastrófica. Você pensa, poxa, aconteceu, não é uma coisa assim tão assustadora quanto eu pensava. Meio que um paradoxo. Quanto mais medo você tem de passar vergonha, caso isso aconteça, mais vergonha você passa. E quanto menos medo você tem de passar vergonha, menos você passa vergonha. Então, quando você desapega da, do medo de passar vergonha, você não passa muita vergonha. Espero ter sido claro ao comunicar isso. Mas, bom, quando você simplesmente desapega dessa necessidade de estar sempre performando na aprendizagem de idiomas, performando perfeitamente, você simplesmente começa a ter uma linha de raciocínio mais objetiva. Isso meio que tira as travas que você tinha na sua cabeça. E é claro que, como eu disse, você pode desenvolver essa comunicação ao gravar os vídeos no celular, mas também caso você queira chegar num nível assim de fluência muito avançado, você tem que meio que desapegar do medo de passar pelo ridículo. Quanto menos medo você tem do ridículo, menos o ridículo te afeta. E quanto mais medo você tem do ridículo, mais o ridículo vai te afetar caso algo muito grandioso assim de vergonhoso aconteça. Então é uma coisa assim que pode parecer boa, pode parecer que viagem da minha cabeça, mas eu posso dizer que eu experimentei, é uma coisa que eu posso dizer que funciona. Então, eu espero que você tenha compreendido meu raciocínio, eu possa, de certa forma, ter agregado algum valor para você, essa reflexão, esse pensamento que eu tenho de a pessoa estar se comunicando no celular para simplesmente desenvolver a fala dela, desenvolver uma boa linha de raciocínio no idioma, para a pessoa meio que não ter tanta trava na hora de falar, e para a pessoa também, no caso você, não ter tanto medo de passar vergonha, não ter tanto medo de passar um ridículo, caso o ridículo aconteça com você na aprendizagem de idiomas. Meio que desapegar desse medo da vergonha que trava muita pessoa. O medo e a vergonha travam muita pessoa de conquistar certos objetivos, tanto na aprendizagem de idiomas, tanto também em certas áreas da vida. Então, quando você desapega um pouco disso, isso meio que desbloqueia você acaba saindo de uma camisa de força mental que você mesmo acaba colocando em você, que não foi colocada por ninguém. Bom, espero que, novamente, que tenha agregado um valor para você nesse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar um like e se inscrever no meu canal. Espero realmente que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de hypar esse vídeo se você gostaria de me ajudar a fazer meu canal crescer um pouco. E é isso, um abraço.